Louvado seja Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Eita, Espírito Santo, hein? Tá frio só no corpo, né, irmão? Porque no espírito o negócio tá pegando fogo. Eu tava lá no fundo e o meu corpo tava inquieto de um lado pro outro porque é aquele frio terrível. Eu prometo ficar parado, viu? Para não dar trabalho pro pessoal da live. E eu inquieto lá no fundo, meu Deus, vai para lá, vem para cá, aquele frio. Mas quando o Senhor começou a falar no meu coração, e o fogo do Espírito começa a pegar no coração, né, irmão? O corpo até esquece. E mais uma vez eu quero falar da Sala Start. A gente tem falado muito sobre isso lá na Sala Start, sobre alma, espírito, corpo, e como eles interagem entre eles. E quando você vai estudando, você vai falando, vai aprendendo, vai ficando mais claro, né? A gente estava falando sobre adoração, sobre louvor, e como o corpo, a alma e o espírito, num todo, eles conseguem adorar a Deus num todo. Exemplo, quando nós estamos aqui, um ministro, alguém que está ministrando louvor, alguém que está ministrando a palavra, ele convida você a fechar os teus olhos e erguer as tuas mãos. Não é um mero gesto. Ele está dizendo: adore com tudo que você tem, adore com tudo que você é. Os olhos fechados faz com que você se desconecte desse mundo natural. A sua criatividade mental desliga um pouquinho e se conecta com Deus. E quando você levanta as suas mãos, você está rendido em adoração. E o teu espírito está comunicando. O que eu entendo com isso? Às vezes eu posso não sentir. Às vezes a minha emoção não é acionada, mas o meu espírito está comunicando com Deus. É como a gente se alimenta, né, irmão? Eu nem lembro o que eu comi na semana passada, mas este alimento nutriu o meu corpo para mim estar aqui hoje. Então no espírito é isso, às vezes a alma não sente, mas o espírito está se conectando, se comunicando com Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Irmão, hoje é uma noite de direção para as nossas vidas. Hoje é uma noite que Deus vai trazer luz para o seu entendimento, para que você entenda que toda liberação de Deus, ela passa por um processo. Embora é o próprio Deus quem faz a liberação, na sua vida ela passa por um processo, irmão. O sobrenatural de Deus pode acontecer em dias comuns, mas até esse dia comum, para acontecer esse sobrenatural, tem um processo acontecendo, que às vezes a gente não está vendo, às vezes a gente não percebe, às vezes Deus não comunica, mas aquele processo está acontecendo e a gente não está percebendo. E de repente Deus faz um milagre, a gente glorifica, dá glória a Deus e faz culto de ação de graça, mas a gente não percebeu o processo. Em contrapartida, tem coisas que nós estamos esperando como liberação, só que se a gente não olhar para o processo, a gente não vai viver. Ou talvez vai passar 1 ano, 2, 3, a gente vai continuar esperando, mas tem um processo que a gente precisa olhar para ele. Irmão, toda promessa de Deus carrega um porém. A única promessa que não carrega um porém é de salvação, porque não depende de mim. Ele morreu na cruz, eu preciso crer e a graça de Cristo me leva a este lugar, ponto. O resto das promessas, as outras 3.000, 4.000 promessas que estão aqui na Bíblia, tem um porém, tem um se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo, se eu não olhar para o si, eu não vou conseguir viver. E a gente vai falar um pouquinho dessas coisas hoje. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. A gente vai ler o 12, o 13 e o 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, que é o nome da carta que a gente lê. E ele escreve essa carta para a igreja de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante ali na região da Macedônia, da antiga Macedônia, que hoje é a região da Grécia, porque ela era uma cidade rica.
E ela era uma cidade que estava posicionada em um lugar estratégico. Por que em um lugar estratégico? Porque ela ficava localizada entre a Ásia e a Europa, próxima a uma rota comercial. Então a gente sabe que cidades que ficam perto de grandes estradas importantes, se a cidade investir no turismo, ela tende a ser uma cidade rica, a enriquecer pelo turismo. E também como uma certa forma de hospedar as pessoas que estão viajando e passando por ali. E por que essa cidade era uma cidade estratégica para Roma e para o apóstolo Paulo também? Porque qualquer mensagem que fosse propagada ali, irmão, se espalharia rapidamente pelo Império Romano. Porque as pessoas iam e vinham. Então passava ali viajantes, passava ali governantes, comerciantes, soldados. Eles estavam transitando e passando por ali. Então qualquer mensagem que alguém tivesse propagando, ela ia chegar. Não é assim que acontece? Hoje tem a mídia social traz a informação, né? Aconteceu um acidente lá no Rio de Janeiro. Infelizmente veio a óbito quantas pessoas? Se não houvesse mídia, ia acontecer semana passada, um caminhoneiro ia trazer para alguém ia falar para alguém, e você ia falar, não, eu fiquei sabendo que lá no Rio, semana passada, a notícia chega. Então se tem alguém pregando uma mensagem lá, se tem alguém falando algo lá, vai chegar a notícia. E o que acontece? Embora era uma cidade, ela era uma colônia romana. E o que significa isso? Tinha poucos judeus morando lá. A grande maioria de pessoas morando ali era romano. Então a cultura romana, ela era muito forte ali na cidade. Tanto que se você for ver lá em Atos, capítulo 16, se eu não me engano, você vai ver que Paulo ele não encontra um lugar para começar os trabalhos dele fácil, como ele encontrou nos outros lugares. Porque como que o apóstolo Paulo trabalhava basicamente na maioria das suas vezes? Ele chegava numa cidade, ia para uma sinagoga e lá ele começava a debater. Debatia, ensinava, quem aceitava o evangelho recebia salvação, era batizado, discipulado. Mas quando você vai ali na cidade de Filipos, se você ler, vamos ler junto aqui? Deixa eu trazer para cá o tablet. Vamos ler junto aqui, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 13. Olha o que diz aqui. Eu vou lendo para a gente ganhar um tempinho. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de adoração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E me convenceu. E nos convenceram, no caso, vai estar aí, né, falando. Então você percebe que não foi tão fácil encontrar um lugar para começar a pregação do evangelho como foi nas outras cidades, onde tinham muitos judeus, onde tinham sinagogas, onde tinham lugares. É como se eles estivessem procurando uma igreja para dar um glória e não estivessem encontrando, tivessem que ficar andando nos bairros assim. Encontrei uma igrejinha ali, vamos reunir com o pessoal. Tem as irmãs do coque lá fazendo uma oração, vai com elas que a gente vai falar e a gente vai ficar. E aí eles vão lá e compartilham. Eles vão lá e compartilham a palavra. Só que como que o apóstolo Paulo foi parar lá nessa cidade? Porque, embora a gente lê o texto de uma carta que ele escreveu depois deste momento, aqui eu estou falando para vocês o que ele estava fazendo na cidade. Mas como ele foi parar naquela cidade? Como que ele chegou naquela cidade? E aí a gente vai ler Atos capítulo 16, no mesmo capítulo aí um pouquinho antes, no versículo 6. Olha como que ele chega nessa cidade. Ó, capítulo 16, versículo 6. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Satanás, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram para Troade. O que eu aprendo com isso aqui, irmão? No versículo 9:
Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Aí depois ele entendeu que pela visão ele tinha que ir para Macedônia. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, o Espírito Santo de Deus também nos impede de fazer coisas boas. Tem um ditado aí que de uma certa forma é verdade, mas a gente tem que tomar cuidado que decorre entre nós cristãos. Quando você for ajudar alguém, quando você for abençoar a vida de alguém, você tem que perguntar para Deus se é para abençoar a vida daquela pessoa. Porque às vezes Deus está tratando aquela pessoa, você abençoa, você atrapalha Jesus e você vai entrar no vento junto. Faz um sentido, mas eu não posso ter isso como uma base. Eu tenho que ter a Escritura como uma base. Que é para ajudar os meus irmãos, que é para carregar. É claro, irmão, se eu tenho um altar com Deus, o Espírito Santo vai falar: não ajuda não, porque eu estou tratando. Mas isso não pode virar uma base, a Escritura tem que ser uma base para mim. Só que o Espírito Santo também nos impede de fazer coisas boas, e eu quero trazer de uma forma parafraseada melhor. Sabe qual que é o princípio? Em alguns momentos ou em alguma região, área da nossa vida, nós estamos tentando fluir e não estamos conseguindo. Não é verdade? Ou é só na minha vida que acontece? Meu Deus, entra ano, sai ano e essa área não flui. O que está acontecendo? Jesus. Aí eu vou lá e eu faço uma campanha de 7 dias. Aí eu me consagro 10 dias. E aí eu subo o monte. Então será que eu não vou faltar mais em nenhum culto? Será que tem que servir na igreja? Então eu vou servir na igreja. Então eu faço de tudo e aquela área não flui. Por que não flui? Satanás não tem poder, irmão. Satanás não tem autoridade de impedir uma área da sua vida de fluir dessa forma. Satanás, ele precisa de legalidade. Ele trabalha na legalidade, ele procura a porta aberta, ele procura a janela aberta, ele procura a brecha. Se não tiver, ele não consegue entrar. Então, se ele não entrou, por que é que não está fluindo essa área da tua vida? Se Satanás não está trabalhando aí, porque nós lemos aqui que foi o Espírito Santo que impediu Paulo de pregar a palavra. E eu, no lugar de Paulo, eu não entendo o apóstolo Paulo. Porque ele vai aqui, vou pregar a palavra aqui do lado da bateria. O Espírito Santo fala: não, então eu vou pregar ali. Se é comigo, eu vou pregar aqui. Não, por que não? Eu já ia falar com o Espírito Santo: mas por que não? Eu vou pregar a palavra, eu não vou fazer maldade com as pessoas. Se eu estivesse indo lá fazer negócios, se eu estivesse indo lá ficar numa lanchonete, comer o hambúrguer mais famoso daquela cidade, tudo bem, mas eu estou indo pregar a tua palavra. Por que não? O apóstolo Paulo não questiona. Então vamos para cá, vamos pregar aqui. Aqui também não quero pregar, não quero que prega. Não, então vamos para lá. E aí às vezes a gente está rodando, irmão, e não está entendendo que é o próprio Espírito Santo que está nos impedindo de fluir em uma área. Então por que, Senhor, eu estou sendo impedido de fluir em alguma área? Lembra que nós falamos no começo aqui que hoje era uma noite de direção? Irmão, Deus não vai permitir que você flua sem direção. Quem corre sem ter para onde ir são as pessoas que não conhecem a Cristo. Eu não vou falar ímpio, porque não tem nada a ver. As pessoas que correm sem direção, que gastam uma vida inteira e não sabem para onde estão indo, são as pessoas que não conhecem a Cristo. São pessoas que não carregam o Espírito Santo no seu coração. Então elas têm a boa intenção, elas têm o desejo de se tornar uma pessoa melhor, elas têm o desejo de ser um bom pai, de ser um bom filho, marido, só que ela não tem direção. Então ela não sabe como fazer, mas eu e você temos o Espírito Santo e Ele quer nos dar direção hoje. O que eu vou fazer então com essa informação? Ou você pode chamar de revelação. Na sala Start, eu vou falar bastante da sala Start aqui, viu? Vocês acostumam. Nós estávamos falando da central da tomada de decisões. A alma, ela fica no meio ali, ó. Ou ela vai atender o corpo, ou ela vai atender o espírito. E aí, quando a revelação de Deus vem, ela passa pela mente, porque a mente trabalha o convencimento ali, o convencimento do Espírito Santo trabalha na mente para convencer a alma de que ela tem que se render à vontade do Espírito. Então, quando eu tenho essa informação, o que eu vou fazer quando eu sair daqui da rocha hoje? Eu vou para minha casa e continuar fazendo o que eu estou fazendo? Ou eu vou para casa e parar o que eu estou fazendo para ouvir o Espírito Santo, independente de quantos dias vai demorar para Ele me responder? Para Ele ver se o meu coração está disposto a ouvi-lo, porque, irmão, antes de Deus falar, Ele contempla se o coração está disposto a ouvir. Porque às vezes a gente quer só ouvir de curiosidade, não quer ouvir para obedecer. É como se Deus fosse mais um conselheiro para ver o que Ele tem a dizer. Já ouviu aquela pessoa que pede conselho de todo mundo?
Aí todo mundo falou a mesma coisa. Ela, não, vou procurar o conselho de mais um, porque talvez alguém fale algo diferente. Aí a gente está lá querendo que Deus fale, mas só para saber o que Ele tem a dizer, não para obedecer. Deus não vai falar se Ele não vê disposição no seu coração de obedecer. Espírito Santo de Deus, me amem, tá bom, irmão? Eu estou trazendo algo do coração de Deus. Isso aqui me pegou antes de eu trazer aqui para vocês, isso aqui me pegou em casa, irmão. Isso aqui me pegou em casa. Porque nós não temos que transmitir uma informação, nós temos que derramar algo da parte de Deus. Nós que ministramos aqui, nós derramamos algo da parte de Deus, irmão. E este derramar, este fluir, este rio de Deus encontra corações que querem, que está com sede. Jesus, Ele quebrou paradigmas de uma cultura enraizada do inferno na época, que Ele não podia falar com uma mulher samaritana, mas Ele quebrou o paradigma porque Ele viu sede no coração. Só que aquela sede não tinha direção. Aquela sede, ela estava indo em lugares que ela achava que ia suprir, mas não era. O que ela precisava era do alto, não era da terra. E Jesus viu a sede e Ele foi até lá. Jesus passa por cima do que tiver que passar para saciar a tua sede. Mas primeiro Ele vai ver se seu coração está mesmo com fome. E aí o que acontece, irmão? O Espírito Santo impede Paulo e fala, você não vai pregar aqui. Você não vai descer aqui para essa cidade. Eu não quero que você venha aqui na minha imaginação santificada. E aí ele vai de noite dormir, eu acredito, e Deus dá uma visão para ele. Está entendendo? Toda vez que a gente fala de um processo, aprenda a olhar dessa forma. Toda vez que alguém estiver ministrando aqui, falando de um processo, você é a pessoa que está lá no meio daquele processo. Então aquela palavra, aquele contexto é sobre você. Você não está entendendo, irmão? Deus vai te dar visão, cara. Você está perdido, está sem direção. Perdido não é no pecado, tá? Perdido não é errado. Perdido é tipo assim, e agora o que eu faço? Chegou no meio do ano e eu não sei o que eu faço. Não sei para onde eu vou. Para quem é autônomo, não há tendência ao mercado. Eu faço ou não faço, eu vou ou não vou, eu decido ou não decido. Agora está vindo frio, será que acontece ou não acontece, irmão? Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. E não se espante com a visão que Ele vai te dar, porque o recurso que você carrega aí no bolso não vai atender essa visão. Quando você vê o que Deus te mostrar, cara, Espírito Santo de Deus, quando você ver o que o Espírito Santo te mostrar, a tua alma vai tentar dizer, não faz sentido isso aí, cara, porque o que você tem na conta não atende o que você está vendo. Espírito Santo, Senhor, não se espante com o que Deus vai te mostrar, porque é a vontade dEle. Deus conhece seu coração e sabe que o que você está planejando é bom. Deus conhece o coração e sabe que a sua intenção é boa, mas o propósito dEle é maior. Mas o que Ele tem para fazer é maior, irmão. Então qual que é o problema? Quando a gente fica andando sem direção, sem visão, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. Porque a direção é fruto da visão. Sem visão eu não consigo ter direção. Lá na sala Start, a gente estava falando da direção, da intuição que a gente recebe no Espírito. E como que eu sei que a intuição vem no Espírito? É de Deus porque vem no Espírito. Como que eu sei? Como que a minha carne vai saber disso? A intuição do Espírito, ela carrega consigo a direção. Você não fica enganado. Você não vai ficar enganado, irmão. Quando Deus te mostrar, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Meu conselho pessoal para você, não escrevi isso daqui. Meu conselho pessoal para você, separa um tempo e se consagra. Separa um tempo e se consagra. Para quando você receber de Deus, você está fresquinho, irmão. Você vai estar fresquinho, só recebendo de Deus e falando, Senhor, obrigado, porque agora eu estou entendendo. E o fato de você agora estar entendendo não significa que você concorde, não é? Porque às vezes Deus trabalha de uma forma assim, principalmente na hora de liberar perdão, é a parte escura do Evangelho, né? Para a nossa alma, a hora de liberar o perdão, socorro. Deus vai falar e você não concorda, não acho que deve ser assim, mas o Espírito Santo trabalha e vai falando, o que eu tenho é mais alto. O que eu tenho é maior. Você não está vendo agora, mas daqui a alguns anos você vai ver, irmão. E quando você chegar lá na frente, você falar,
Glória ao Senhor, porque Ele me deu direção, porque por mim mesmo eu não ia conseguir ter chegado até aqui. Não é só chegar até um lugar, é chegar até onde Deus quer que você chegue. Você só vai chegar neste lugar se você ouvir a direção de Deus a partir da visão que Ele vai te dar. Não sei se vai ser hoje quando você for dormir, não sei se vai ser na próxima semana, não sei se vai ser este mês, mas Ele vai te dar a visão e você vai pôr em prática uma direção para chegar num lugar de viver o extraordinário. Sabe o que é o extraordinário? É algo que está no extra. O meu ordinário é aqui, mas está aqui, ó, no extra. E para viver esse extra, ele precisa descer para o ordinário, irmão. Só que eu só consigo entrar neste lugar, nessa região celestial, ouvindo a voz de Deus. O que a palavra fala? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já. A palavra não fala assim, ó, bendito seja Deus que vai te abençoar. Bendito seja o Deus que já nos abençoou com todas as sortes. Olha o processo desse versículo. Já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então bênção não é algo que eu recebo, bênção é a voz que eu escuto e sou levado a entrar num lugar onde a bênção já está me esperando. Já aconteceu na vida de vocês que parece que passa um dia, 2 meses, 1 ano, vira uma chave? Começa a acontecer as coisas começam a fluir, você já fica meio... Tá estranho esse negócio aí, tá demais, deixa eu ficar ligeiro aqui, porque não é assim. Nunca cheguei na parte do game. É quando Deus começa a abençoar, as coisas começam a fluir, você fala, e agora, o que eu faço? Nunca cheguei aqui nessa fase aqui. Nunca cheguei no chefão. Sabe o que você faz, irmão? Dá o controle para Jesus passar de fase para você. Ai, Jesus está aqui, eu não sei o que eu faço, não. Porque na prova, na luta, eu me derramava aos teus pés. Agora que está tudo na bonança, eu estou assustado, eu não sei o que eu faço. Estou com medo de me afastar da sua presença. Porque não é verdade? Se Deus te desse agora 10 milhões, semana que vem você não estava com a passagem comprada para Disney? Eu não sei vocês, eu estava. Eu ia falar, pastor, me tira da escala de quinta e dá de domingo, vai. Eu vou ficar uns 10 dias lá. Não estaria, irmão? Ou é só eu aqui? Se for só eu, meu Deus, corta da live essa parte aí. Porque Deus conhece o coração, irmão. Só que Deus deseja demais nos abençoar. E então Ele vai fazer o que? Ele vai dirigir, Ele vai te dar visão e vai dirigir seu coração. Para que você tome as decisões que Ele deseja. Para você viver o propósito dEle. Porque o propósito dEle é muito melhor que o nosso. O propósito de Deus é muito maior que o nosso. E aí o apóstolo Paulo pensa, eu quero pregar a palavra numa tal cidade. Ah, porque eu quero pregar a palavra nessa cidade. Só que o Espírito Santo impede ele de ir. Aí ele vai para Filipos. E chega lá em Filipos, sabe o que acontece? As pessoas ouvem a palavra. As pessoas recebem a palavra. As pessoas vêm a Cristo. Eles são presos. O carcereiro é convertido com a sua família. Vem um terremoto na cadeia, algo sobrenatural. Mas se ele tivesse ido fazer o que ele queria, talvez ele estava só pregando a palavra. Não estava vivendo o sobrenatural. Quando nós ouvimos a direção de Deus, nós não só vivemos extraordinariamente com Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus. De novo, Deus está vendo e sabe que os seus planos são planos bons. São coisas intencionais maravilhosas. Tem pessoas que desejam ganhar mais dinheiro para conseguir ofertar mais na igreja, porque sabe que de uma certa forma é um impulso no mundo material para que a gente alcance outros lugares. Irmão, para sair daqui para um salão maior, precisa de fé, glória, graça, mas também precisa de uma coisa chamada dinheiro. Para a gente um dia pela fé pegar esse salão aqui do lado também como estacionamento e ampliar o salão, maturidade, nós vamos avançar, nós vamos crescer, vai vir novas pessoas. Vocês que estão aqui hoje ouvindo a palavra vão estar liderando essas pessoas que vai chegar, mas também vai precisar de dinheiro, irmão. Também vai precisar de recursos. Deus conhece o coração, Deus sabe que tem pessoas que querem trazer recursos para a obra, Ele sabe, cara. Só que os planos dele ainda é maior. Os planos dele ainda é maior do que aquilo que nós projetamos no nosso coração. Então quando ele vai para Filipos, irmão, coisa maravilhosa acontece. Pessoas são salvas, pessoas são batizadas. Não é lindo quando tem batismo aqui? Eu não sei vocês, mas eu fico comovido, eu fico emocionado. Porque eu fico vendo a pessoa se batizando ali, eu lembro de quando eu fui batizado. Eu fico emocionado.
E eles viram isso, eles viram Deus fazer isso. Eles foram presos também por estar vivendo a vontade de Deus. E aí vem um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte. E aí nasce a igreja de Deus lá na cidade de Filipos. É nesse cenário. É nesse cenário. Muitos de nós nascemos aqui na fé através de milagres, através de coisas extraordinárias que Deus fez. Mas hoje é uma noite de entendimento e direção para viver o extraordinário de Deus. E aí, quando nós lemos este episódio aqui, este livro aqui, Paulo está escrevendo a carta para essa igreja. Depois de um tempo, Paulo fala, não, vamos escrever uma carta lá para a igreja, porque a gente precisa tratar alguns assuntos. Aquela igreja que viveu aquele tempo de milagre, aquele povo que viveu aquele tempo de milagre, vamos escrever uma carta lá, porque eu tenho coisas a tratar com eles. Quais eram os objetivos desse livro aqui, dessa carta de Filipenses que a gente leu, de 4 capítulos? Qual que era o objetivo dela? Primeiro, agradecer uma oferta que essa igreja enviou para ele. Através de um irmão chamado Epafrodito. Essa igreja entregou uma oferta e o Epafrodito pegou essa oferta e levou para Paulo, que quase morreu, inclusive, num caminho doente, para entregar essa oferta para Paulo. Então ele vai agradecer a igreja. Se você puder ler depois os 4 capítulos, ele vai informar para a igreja como que ele está, a situação dele. Não, eu estou assim, eu estou bem e tal, glória a Deus. Ele corrige alguns problemas que ele sabe que o pessoal lá tem, que a igreja está enfrentando. E ele tem a intenção de fortalecer os irmãos. E um dos principais objetivos dessa carta é encorajar eles a serem igreja. É encorajar eles a andar na fé. E aí, na carta, ele começa a ensinar no capítulo 2. Vamos ler aqui, capítulo 2. Abre aí se você puder. Ou pode ser no seu celular também, só não vai para o Instagram. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado como figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo começa a ensinar os filipenses algo chamado humildade, baseado em quem? Em Jesus. Porque ele está dizendo assim, Filipenses, deixa eu ensinar algo para vocês. Tudo que vocês viram foi incrível. Tudo que vocês viveram foi maravilhoso. Os milagres, tudo que Deus fez. Mas se tem uma forma que você deve caminhar, é olhando para esse cara aqui, Então ele usa Jesus como modelo, irmão, para a gente caminhar na fé. Ele fala, seja um modo de vocês de pensar igual foi de Cristo Jesus, que ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus para seu benefício próprio. Ou seja, Jesus sabia que ele era Deus, que ele era alguém importante, mas ele não cogitou aquela identidade ali para se beneficiar. Tenham este modo de pensar. Sirvam seus irmãos, sirvam os irmãos de vocês. Então o que eu aprendo? Jesus deve ser o nosso modelo. Jesus deve ser o nosso modelo como cristão. Jesus tem que ser o nosso modelo para todas as áreas da nossa vida. Olha o que diz 1 Pedro, abre aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 23. Olha o que diz. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é um modelo de Jesus diante das adversidades da vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para mim. Finge que não é para você. É para nós. Como que você age quando você é ofendido, irmão? Eu não sei você, mas o meu modelo, ele perdoou. Ele não se vingou. Ele não revidou a ofensa. Olha o que fala Efésios 4 e o versículo 32. Efésios 4 e o versículo 32.
sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Como é que nós reagimos ou agimos diante da ofensa, irmão? Será que a gente retribui a ofensa ou a gente perdoa? Porque o perdão, escuta isso que eu vou falar para vocês, o perdão não vai trabalhar de forma confortável na sua alma, porque a sua alma não quer perdoar, a sua alma quer se vingar, porque é prazerosa a vingança. Ah, ele falou... Ó, a gente pega a ofensa, não guarda nem no coração, irmão. A gente guarda no bolso. Porque se eu estar aqui, ó, não é assim? Eu vou encontrar com essa pessoa e aí a gente programa o que a gente vai falar, como a gente vai agir, o que a gente vai fazer, quem a gente vai usar. Olha o coração, irmão, que malvado. E aí a gente olha para Cristo, sabe o que aconteceu? Eu não valia nada e Ele me perdoou. Ele morreu por mim na cruz do Calvário, eu sendo pecador. E Ele me perdoou, Ele me amou. Aí eu me ajoelho no meu sofá, Pai, em nome de Jesus, me coloca na tua presença, me perdoa por causa dos meus pecados. Ele fala, tu não perdoa. Tu responde a ofensa e quer que eu te perdoe por causa do teu pecado? Perdoa o teu irmão da ofensa que ele te fez. Deixa aqui o meu exemplo, porque eu não só tenho uma revelação para você, eu não só tenho uma palavra para você. Eu fui até aí, vivi entre vocês e mostrei que é possível perdoar. É possível você deixar o Espírito governar. É possível você não deixar a carne vencer, você deixar o Espírito perdoar. Outra pergunta que eu quero fazer para mim. Como que eu reajo quando eu sou insultado ou caluniado, irmão? Como que eu reajo quando eu sou injustiçado? O pastor Ábido deu um testemunho aqui uma vez que é perfeito, irmão. Ele foi injustiçado na empresa dele. E as pessoas, você não vai falar nada, você não vai se defender, não foi você, não sei o que. Ele, não, confio em Deus, Deus vai. E Deus justificou ele, irmão. Ele não precisou falar uma palavra, Deus justificou ele e a pessoa teve que vir até ele e falar, poxa, cara, né, tal. Porque quando nós confiamos, independente da situação, quando nós confiamos, a gente mostra para Satanás quem está no governo. Senhor, falaram lá, Senhor, nossa, que vontade de ir lá. E sabe o que o diabo faz? Ele usa uma coisa chamada WhatsApp. Ele usa às vezes um negócio chamado Instagram. Ele usa às vezes uma pessoa da igreja cristã, por que não? De bom coração, que gosta de você e te ama, mas achou injusto porque falaram mal de você e decidiu te contar. Ou seja, está sendo agente do diabo. Está sendo agente do diabo, porque se gostasse de você não tinha vindo te contar. Tinha orado por você, pela pessoa e ainda tinha repreendido a pessoa que ela está fazendo algo que Deus não gosta. Mas aí o diabo usa a pessoa para vir falar para você, ó, eu não queria falar nada, não, mas a pessoa falou isso. E aí Deus deixa, irmão, essas coisas chegar em nós. Não estou plantando discórdia aqui, tá? Não estou pregando para a sua alma, estou dando exemplos para você poder decidir no espírito quando isso acontecer. Não é se acontecer, é quando acontecer, porque tem coisas que estão programadas para acontecer, irmão. E aí como que eu reajo? Ah, não falou, você vai ver. Eu vou, a palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? Mas nos nossos dias aqui, os dedos digitam também do que está cheio o coração, porque a gente vai para o status. Não é verdade? Eita, glória, parece que é só eu. Eita, Jesus. Deixa eu fechar a porta aqui, vamos conversar nós dois. Os dedos digitam do que está cheio o coração, irmão. Aí a gente vai para os status. Eu aprendi isso com a minha esposa quando eu me casei com ela. Eu ia no status, eu fazia muita coisa no status. Ela falou, para, cara, coisa feia. Um homem desse tamanho, barbado, fica postando, deixa a pessoa. Eu, é mesmo, né? No começo eu falava, não, tem que ouvir mesmo aqui, ó. Tem que, né, isso aí, vou postar. Isso 10 anos atrás, tá, irmão? Glória a Jesus. Mas como que eu reajo, irmão? Não, porque onde já se viu, a pessoa falou isso de mim para o outro e a minha reputação. Que reputação? Nós não temos reputação, irmão. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós carregamos a reputação do céu, não é mais a nossa. Sabe por quê? Eu vou te provar, sabe por que a gente carrega a reputação do céu e não a nossa? Quando nós fazemos algo que é meramente imoral na sociedade, não necessariamente um pecado, qual que é o primeiro ataque que as pessoas lançam? É porque se for para ir para a igreja assim, eu prefiro ficar no mundo. E ainda fala que é pastor. O ataque cai nas costas de Jesus, não cai nas minhas costas quando eu erro. Eu não tenho mais reputação, a reputação que eu carrego é de Cristo. Por isso que as minhas atitudes têm que ser baseadas no meu modelo que é Ele, porque senão de fato eu queimo o filme de Jesus.
Como que nós reagimos diante das atitudes que vêm contra nós? Quando nós somos injustiçados, quando nós somos caluniados. Irmão, nós temos que confiar em Deus, porque Jesus confiou em Deus. Nós temos que confiar e falar: Senhor, eu sei que eu fui justificado na cruz do Calvário. Eu sou teu filho. Não há nada que eu mesmo faça que o Senhor me ame menos. Então eu confio em Ti, Pai. Os meus olhos estão fitados no Senhor, eu não quero olhar para essas coisas. Então como que eu consigo ser assim? Como que eu consigo ser um modelo baseado em Jesus, trazendo para o literal dos nossos dias, na rotina diária, porque é isso que importa, é a segunda-feira quando você acorda, é trazer Jesus para a mesa, irmão, é se encher do Espírito Santo, é você ir, eu vou trabalhar de carro, bota um louvor, mas a palavra aqui, eu assisti um podcast lá, do cara lá de não sei da onde, bota um podcast de Jesus então, enfia Jesus lá na alma, lá, a goela abaixo, vai ouvir um louvor, vai ler a palavra, vai se encher das coisas que são do alto. Eu vou te propor um desafio, pega 3 dias, dessa semana ou da outra, e tira as redes sociais, mas tira as redes sociais, fala assim: Senhor, eu não vou entrar, 3 dias se for muito para você, tira um dia só para você sentir como que é o negócio, fala: Senhor, eu não vou entrar no Instagram hoje. Faz esse desafio, irmão, porque parece que ficou muito leve para a gente tirar o chocolate. Ficou leve demais tirar o chocolate. Ficou leve demais tirar o café, está repreendido em nome de Jesus. Ficou leve eu ficar 7 horas sem comer. São coisas benéficas, são coisas legais. Mas, irmão, às vezes eu me abstenho de um alimento para me consagrar a Deus, mas eu passo o dia inteiro comendo lixo no Instagram. Aí não é que Deus não fala, é que eu não consigo discernir qual que é a voz dele. E assim, eu sou influenciado pelos lugares onde eu passo mais tempo. Se eu passo mais tempo na presença, irmão, eu vou dar passos. O namorado da minha cunhada, ele é crente, irmão, filho de pastor. A vida dele é a igreja. O pai dele é presidente de uma igreja de mais de 10 anos lá, que eles fundaram. E ele, irmão, a vida dele é a igreja. O celular toda hora tocando. E ele foi lá em casa, a gente foi conhecer ele, a gente almoçando, conversando. Ele: não, eu sou doido, irmão. Eu sou doido. Acontece um negócio, eu falo: o que está acontecendo aí? Esse negócio aí no mundo espiritual, aí Satanás, não sei o que. Ele é doido. Ele falou: não, já fico já ligeiro, irmão, porque tem algo ali. E nós devíamos andar dessa forma, irmão, antenados. Por que a gente não anda antenado? Porque a gente está distraído. Faz isso. Eu te desafio, eu vou junto. Um dia da semana, tira todas as suas redes sociais. 2 dias da semana, tira todas as suas redes sociais. Deixa só o WhatsApp para você receber notícia. Ou dar notícia para alguém de que você está vivo. Tira tudo, irmão. E você vai ver que o Espírito Santo está falando. Mas nós estamos distraídos. Agora não é para sair do Instagram e do TikTok e lá zerar The Walking Dead. Não, irmão, eu fiz um jejum, olha que bênção. Eu tirei a rede social 3 dias. Mas se você olhar o catálogo lá, o cara zerou a Origem. As 4 temporadas numa tarde. Que bênção, né, irmão? Tirou a rede social, mas debulhou na série. Assistiu uns 10 filmes. Nós estamos falando de sair de um lugar carnal para entrar num lugar espiritual, irmão. Se você quer zerar a série, zera The Chosen, pelo menos. Está entendendo? Que aí você vai ouvir a palavra, você querendo ou não, involuntariamente. Mas o Espírito Santo está falando, irmão. E aí é um processo. É um processo, e naturalmente, viu, vai acontecer. Naturalmente você vai ter mais interesse pelas coisas de Deus do que pelas coisas da alma. Por que é fundamental, e agora eu preciso correr um pouquinho, por que é fundamental nós sermos cheios do Espírito Santo? Porque quem transforma é o Espírito Santo. Não é uma palavra pregada bonita. Deus vai dar uma palavra incrível para a gente ministrar aqui, às vezes um chicote para dar aqui, como domingo, aleluia. Mas são coisas que vêm do alto para a nossa vida de Deus. É lindo as pessoas que sobem aqui e ministram, mas o que conta é se eu estou me enchendo do Espírito Santo, porque é Ele quem vai transformar de dentro para fora. O que diz Romanos 12, 2? A moda da casa do crente: não vos conformeis com este mundo, mas sede renovado pela sua mente. Sede transformados pela renovação do entendimento,
Por quê? Porque agrada a Deus, é claro, mas para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu entendo com isso? Se eu não for transformado, vai ter coisa que eu não vou viver em Deus, e ponto final. Se eu não for transformado de dentro para fora, se não houver uma mudança de mentalidade de dentro para fora, tem algumas coisas que eu não vou acessar no mundo espiritual, e Deus não negocia isso. Porque maturidade, irmão, ela te dá um acesso para entrar em áreas que o imaturo não pode entrar. Você não pode pegar uma criança, colocar na mesa com um juiz e falar: decide aí as questões da herança que você ficou, que agora ficou para você, decide aí. A criança não pode. A criança não pode assinar o papel, ela pode estar lá representada por um adulto, mas precisa ter uma pessoa madura e experiente na mesa ali para tomar as decisões. Se no mundo natural é assim, quem dirá no mundo espiritual? Tem coisas que Deus não vai liberar por causa da maturidade. Então, quando eu tenho o Espírito Santo no meu coração, ele vai transformando, dia após dia ele vai transformando, e eu vou amadurecendo, e a mudança de mentalidade, ela me libera para viver a vontade perfeita de Deus. Sabe o que é a vontade perfeita de Deus? É ela na sua forma plena. É aquela frase que a gente usa para falar que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. O que isso significa? Que eu estou vivendo a vontade plena de Deus para aquele dia que se chama hoje. Então hoje, independente das minhas falhas, independente do meu erro, independente do que eu carrego comigo de ruim, na minha humanidade, na obediência e na maturidade, eu estou vivendo a vontade perfeita de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai mudar a mentalidade. E a mentalidade que o Espírito Santo, quando ele está mudando a mentalidade, a mente não fica parada num lugar. A mente, ela está sendo renovada dia após dia. Por exemplo, Deus está falando para você perdoar alguém e você não quer perdoar porque as suas razões te colocam num lugar de não se render, porque você tem razão para ficar magoado. Mas quando o Espírito Santo entra, irmão, e ele começa a trabalhar de dentro para fora, você vai vendo que as suas razões não é tão valorosa assim. As suas razões, o que você carrega, não tem tanto valor assim. De repente eu deveria esquecer essas coisas aí, cara. Poxa, tantos anos que aconteceu, eu estou carregando isso comigo ainda. Porque o Espírito Santo está lá dentro. Porque só o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. Se você abrir a porta para o Espírito Santo entrar, pode descansar o coração, porque Ele mesmo vai mudar. Tem coisas que você está falando aí: Senhor, não adianta, eu não consigo. Você não consegue mesmo. E se você continuar na sua força, você não vai conseguir mesmo. Mas a partir do momento que você abrir a porta para o Espírito Santo, você vai começar a viver coisas que você não achava possível. Você vai começar a ter experiências que você não achava possível. Deus vai te introduzir em lugares com pessoas grandes que você nem imaginava estar sentado junto, mas porque você abriu a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar, e Ele mudou a sua mentalidade. Olha o que Deus diz para Moisés em Êxodo 17, capítulo 17, versículos 5 e 6. Moisés pega o seu cajado e bate na rocha. Vai lá, pega o cajado e bate. Ele bate, sai água. O tempo passa, Moisés está ali com Deus, está andando com Deus. Um belo dia, Deus fala: Moisés, lá em Números 20, a partir do versículo 7, Moisés, pega o cajado e fala com a rocha. Ou seja, Moisés, você vai começar a desfrutar de um relacionamento íntimo comigo maior. Só que o fruto vai ser o mesmo, só que o relacionamento é maior. Num certo momento você estava fazendo força para tirar a água da rocha. Num certo momento você estava ali, meu Deus. Mas vai chegar um dia que você vai ter um estilo de caminhar mais fluido e vai gerar o mesmo resultado. Só que se a mente estiver cauterizada, a mente vai no automático, irmão. Esses dias o pastor Joe mandou um áudio para a gente, no grupo, de quem trabalha ali na igreja e tal, falando sobre a gente não fluir no automático, mas para a gente ser intencionais naquilo que a gente está fazendo. Quando eu estou fluindo no automático, minha mente cauterizou. Então eu subo aqui no púlpito, eu pego o microfone, eu abro o tablet, eu abro a Bíblia e normal, eu começo a falar para vocês, mas o meu coração não queima mais, irmão.
porque eu já estou fluindo no automático. Então eu venho aqui, pego, nada contra, viu? Estou só dando um exemplo. Eu venho aqui, eu pego o exemplo, eu pego o baixo aqui para tocar, eu venho aqui, bato na bateria, porque no domingo eu estou escalado, então é automático. Mas o coração não queima. O coração não derrama, porque está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, irmão. E um coração que entende isso é um coração que carrega o Espírito Santo, que anda em renovação todos os dias, que anda em renovação de mente dia após dia. Eu quero dizer algo para você: Deus quer mudar a sua mentalidade porque você está preso no passado. Preciso ser direto para a gente caminhar para o final, irmão. Deus quer mudar a sua mente porque você está preso em coisas. É você que está preso em coisas, não é Satanás que está te prendendo. Você está agarrado a coisa velha por causa da sua alma. Mas Deus quer trabalhar na sua mente para que a sua alma se renda ao Espírito, para você viver o novo de Deus. Espírito Santo de Deus, isso vai acontecer. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, eu ainda vou ver passar você ali, você passar por aquelas cortinas ali, com um sorriso de 9,15 que fala, né? De um lado ao outro assim, ó, meu Deus, com grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu tenho um testemunho para contar, tenho uma nova canção nos meus lábios. O meu coração voltou a queimar como queimava no começo, porque eu recebi visão, direção e ouvi o Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar algo para você. Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue carmesim escorreu por você. Ele não vai permitir que você fique parado aí neste lugar. Não vai permitir, irmão, que você fique parado neste lugar. Pode demorar os anos que for, pode demorar os dias que for. Você vai entrar na terra da promessa. Então, eu quero encerrar com vocês. Entrega, irmão, entrega o seu coração na mão de Deus. Abre o coração para o Espírito Santo e fala: Senhor, pode morar aqui, pode mudar, traz a sala para a cozinha, cozinha para a sala, faz o que o Senhor quiser, pinta a parede e bota um vaso no meio da sala e bota o sofá em cima da geladeira. A casa é sua. Eu não quero caminhar sobre a minha lógica, eu quero caminhar sobre os princípios do reino que não faz sentido para mim, mas eu quero entrar neste lugar mesmo sem eu entender. E aí a gente entra aqui no que a gente já leu. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar essas coisas. O apóstolo Paulo fala para os filipenses: irmãos, eu penso que eu mesmo, não que eu penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa Deus faz, não. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou perfeito, mas eu aceito o desafio de prosseguir, porque eu entendo que o aperfeiçoamento acontece no caminho. O aperfeiçoamento acontece no caminho, irmão. Se você ficar parado aí, esperando se tornar digno para servir ao Senhor, você vai passar o resto da sua vida aí. Se levanta e vem servir ao Senhor, porque Ele vai te aperfeiçoar no caminho. Se você acha que você vai conseguir se tornar santo o suficiente, digno o suficiente, para se levantar e colocar a mão em alguma coisa, aqui você não vai. Mas quando você aceita o desafio, sabendo que você é falho e pecador, o próprio Senhor te conduz e vai te aperfeiçoando naquilo que você já está fazendo. Irmão, a forma didática do reino é diferente da nossa. A gente aprendeu a vida inteira na escola, com os pais. Ah, pai, eu quero um videogame. Ah, pai, porque eu quero aquele brinquedo. Então, se você merecer, eu te dou. Se você tira notas boas na escola, eu te dou. Se você lavar a louça quando eu te pedir, eu te dou. Se você arrumar a sua cama, eu te dou. Se você fizer algo meritocramente falando, eu te dou, você vai receber. Então a gente aprendeu a nossa vida inteira que nós precisamos merecer para receber. E aí a gente vai para uma faculdade, passa 5, 10, 15 anos se formando para poder atuar como um psicólogo, como um médico, porque agora eu tenho a bagagem, eu carrego comigo, eu mereço. Eu passei 5 anos numa faculdade, agora eu posso me levantar e ensinar. Mas no reino de Deus é ao contrário, irmão.
No reino de Deus, Ele olha para você e fala, ó, eu te chamei como profeta para as nações, independente se é cantando ou pregando, ou orando, ou ministrando capelania, não importa. Eu te chamei como profeta para as nações. Ah, então você me chamou como profeta para as nações? Espera só um pouquinho, deixa eu parar de pecar aqui. A não ser, irmão, que o seu pecado esteja relacionado a um desvio de caráter, aí é outra história, vai ter que trabalhar na alma para curar, aí é outra história. Mas se você estiver achando que não, eu tenho que parar de fazer isso daqui, de pensar isso aqui, nossa, eu penso essas coisas aqui, nossa, eu tenho que parar de pensar isso aqui, aí eu vou lá servir a Deus. Irmão, você está preso aí na sua meritocracia e Deus está querendo te usar. Aceita o desafio, se coloque de pé. Deus, essa parte foi uma das partes mais fortes que Deus falou comigo lá na sala quando eu estava escrevendo essa palavra. Aceita o desafio, se coloque de pé, porque Ele vai te aperfeiçoar no caminho. Você não vai conseguir se amoldar sozinho para depois ir lá servir Ele. Você não vai conseguir se alinhar para depois servir Ele. Irmão, de um certo modo, esse tipo de engano acaba sendo uma afronta no mundo espiritual. Por quê? Jesus, sendo Deus e santo, morreu por mim enquanto eu ainda era pecador. Ou você acha que Ele falou para Deus? Não, o povo lá da rocha lá vai pecar. Eu vou morrer nada por ninguém lá, aquele povo lá não quer saber de nada, eu vou morrer por eles. Deixa eu ficar observando um pouquinho aqui. Se eu ver que em algum momento eles vão aceitar a palavra e mudar, aí eu morro por eles. Caso contrário, eu não vou morrer por ninguém, não. Ele sabia que eu iria falhar. Ele sabia que eu iria falhar semana passada. Ele sabe a falha que eu vou cometer na próxima semana. Mas Ele se entregou por mim mesmo assim. E como que eu quero ser mais santo que Ele para me tornar preparado para depois ir lá servir Ele? Senhor, eu não mereço, mas é o Senhor quem faz. Eu não sou digno de estar aqui, mas é o Senhor que está operando através de nós. Porque é sobre você, Senhor, não é sobre mim. O povo é seu, o povo não é meu. Então a vontade que é operada aqui é a sua, não é a minha vontade. Embora falhe o pecador, eu me disponibilizo. É isso que Paulo estava dizendo. Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo. Satanás bate na porta todo dia para me acusar, mas eu continuo avançando. Porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me colocou neste lugar. E no outro versículo, o que ele está querendo dizer? A frustração do passado não tem o poder de me prender, irmão. A frustração do passado não tem o poder de me parar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele está falando assim, ó, irmão, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo e avanço para as coisas que estão diante de mim. O que aconteceu comigo lá atrás não tem o poder. Você precisa declarar isso com a sua boca no mundo espiritual. O que aconteceu lá atrás na minha vida não pode ter o poder de me prender no meu dia de hoje para viver a vontade de Deus. Ah, irmão, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe como me feriram, como me frustraram. Eu tenho razão para estar assim. Eu tenho razão para agir dessa forma. Deus quer mudar essa mentalidade hoje no seu coração, irmão, para te colocar num lugar onde você vai fluir. Espírito Santo de Deus, Ele conhece o íntimo de cada um. Ele conhece o coração de cada um. Sabe como você entrou por essas portas e você aí no seu pessoal, você sabe exatamente o que Deus está falando com você. Deus está falando hoje em tom de amor e de graça, não em tom de acusação. Porque o nosso Pai, Ele vem para nos levar em amor, nos levar em graça, para entrar em áreas que a gente não consegue sozinho, mas só com a ajuda dEle. Mas sabe qual que é o empecilho, irmão? A mentalidade. O empecilho, às vezes, é a mentalidade. Deus quer mudar hoje. Feche os teus olhos, cara. Leva os teus pensamentos a Ele, porque Ele está aí, esperando você colocar na mesa. Senhor, eu estou agarrado nisso aqui há tanto ano. Tantos anos que eu estou agarrado nisso aqui. Há tantos anos que essa ferida permeia no meu coração e me impede de avançar. Pai, porque eu fui traído, eu não consigo mais confiar. Pai, porque eu fui passado para trás, eu desconfio de todo mundo. Senhor, cura meu coração hoje. Fala com Ele aí, querido. Essa noite é uma noite onde Ele trouxe você até aqui, para ter um encontro contigo, para trazer uma mudança de mentalidade para o teu coração, e para te dizer, filho, tenho eu grandes coisas para realizar, só que você precisa abrir o coração e deixar eu trabalhar de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, que a gente seja nessa noite, Pai, batizados por esse entendimento. Que a gente não tenha mais a nossa mente, que a gente tenha a tua mente.
Eu não quero mais, Pai, eu cansei de olhar com os meus próprios olhos. Eu cansei de eu tentar entender com a minha própria mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Gera isso hoje em mim pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos nos amoldar como o mundo vê. Nós não queremos ver como o mundo vê. Nós queremos ver pela mente de Cristo, entender pela mente de Cristo, Pai. Eu não quero mais usar o meu amor para amar, eu quero usar o Teu amor, Pai, para amar. Porque o meu amor quer estabelecer medidas e réguas, e o Teu amor, Ele ama sem limites, Senhor. É neste lugar de imerecimento que eu quero entrar. É neste lugar de graça que eu quero fluir. Irmão, não perca esta oportunidade, se renda ao Senhor. Não perca este momento e coloque tudo na mesa. Neste momento, no mundo espiritual, eu dou uma ordem pela autoridade de Cristo que foi concedida na minha vida. Se Satanás está trabalhando aí nas mentes, tentando causar confusão, caia por terra agora toda a dúvida, todo o embaraço na mente, mas que o coração possa fluir pelo toque do Espírito, embora você não saiba o que dizer. O Espírito que está aí dentro, ele clama com gemidos inexprimíveis, e ele leva ao Pai as palavras da maneira que tem que ser dita. Às vezes a tua boca não consegue falar nada, só as tuas lágrimas estão escorrendo, mas até as lágrimas são traduzidas para Deus. Espírito Santo de Deus, faça a sua vontade, flua através de nós neste lugar. O motivo de estarmos reunidos aqui é a Tua presença. Toca os nossos corações, caia por terra toda mentalidade de merecimento, mas que a Tua graça venha nos nortear neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero estar Jesus, aleluia.